Europa, amém? Boa noite, queridos, graça e paz. Como eu já fui apresentada aí, meu nome é Jane Clécia. Pode chamar de Jane, que a maioria acha mais fácil, né? Eu não sou aqui de Campina Grande, mas estou aqui em Campina desde que eu vim fazer escola de missões em 2023. O meu pastor lá de Garanhuns, Pernambuco, o pastor Isaías já esteve lá ensinando no Rema. Ele me enviou para cá, mas já com uma nota no coração de que eu não voltaria. Ao término da escola, Larissa, que é a nossa coordenadora da agência de missões, me convidou para estar ali na agência de missões, auxiliando com os missionários que estão no campo. Então, hoje, junto com Carol Coutinho, que já esteve aqui também com vocês, ministrando para vocês, nós damos suporte aos missionários que estão em todos os continentes. Hoje, o Verbo da Vida chegou na Europa e chegou também em todos os continentes. Temos representação missionária em todos os continentes. Mas em 2009, o pastor Bud recebeu do Senhor uma palavra de que o verbo da vida vai para todas as nações. Estamos em todos os continentes, chegamos em algumas nações, mas ainda há muito ao ser alcançado, amém? E eu e você fazemos parte disso, porque nós somos frutos de um casal de missionários que decidiu obedecer ao chamado de Deus. Nós somos parte de um ministério missionário. Nós somos, enquanto Verbo da Vida, uma igreja missionária. Por isso que esse dia existe, o dia Verbo da Vida de Missões. Para nós lembrarmos a nossa história, a história do pastor Bud e Mama Jane, de como esse ministério nasceu e também celebrarmos aquilo que pulsa o coração de Deus, que são missões. Então, se pulsa no coração de Deus, queridos, deve pulsar nos nossos corações. Amém? Porque se nós dizemos que amamos ao Senhor, nós precisamos amar o que Deus ama. E Deus ama vidas. E sabe que o amor, ele é expresso em atitudes, amém? Então, se nós amamos, nós nos envolvemos com a igreja do Senhor e com aquilo que o Senhor deseja fazer através da igreja. E eu acredito que tem pessoas aqui essa noite que se perguntaram, né? Mas missões, o que é que eu tenho a ver com missões? Eu não tenho um chamado missionário, eu não tenho essa vocação missionária. Mas sabe, nós não somos todos missionários, mas todos nós precisamos estar envolvidos com a obra missionária, amém? Porque missões, quando a gente vai olhar para a nossa Bíblia, nós não vamos encontrar o termo missões escrito na Bíblia, mas o significado de missões nós vamos encontrar de Gênesis a Apocalipse. Porque Deus, Ele deseja, queridos, alcançar a todos. Sabe que Deus anseia o dia em que todos os povos, raças, tribos e nações vão estar naquele dia, no grande encontro, adorando a Ele, amém? E eu e você fazemos parte disso. Nós precisamos fazer a nossa parte em missões. Então, eu já quero te dizer, embora você possa não ter uma vocação para um contexto transcultural, um chamado missionário, nós não estamos isentos de nos envolver com a obra missionária. Amém? Precisamos fazer a nossa parte. E quem estabeleceu a visão missionária? Essa noite nós vamos estudar um pouquinho sobre essa temática, qual a parte da igreja na obra missionária, quem estabeleceu a obra missionária. E quem estabeleceu, queridos, a visão missionária foi o próprio Deus. Amém? Não foi uma ideia de homens, mas é uma ideia de Deus. É um desejo de Deus. Então, Deus, Ele estabeleceu a visão missionária. Quando nós vamos ver que o homem cai, Deus promoveu a redenção através de Jesus Cristo. Quantos graduados do Rema nós temos aqui? Amém? Você viu em realidades da nova criação, em justiça de Deus, que o Senhor aprove a Deus salvar todas as pessoas e Ele já proveu a redenção através de Cristo. Eu e você fomos alcançados por esse sacrifício de amor, não é assim? Nós recebemos a obra redentora de Cristo Jesus, mas existem pessoas que não sabem que o preço já foi pago, que Jesus Cristo já pagou o preço e foi um preço caro de sangue para que eles fossem salvos, para que eles fossem redimidos. E aí nasceu a ideia de missões. Deus, Ele é um Deus global. O Senhor não está interessado apenas em alcançar o Brasil, mas Deus, Ele tem um olhar para todas as pessoas.
Ele deseja que todos sejam salvos. A palavra fala, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é assim? Então, a visão missionária foi estabelecida pelo nosso Deus. Não foi pelo homem, mas foi por Deus. E o John Stott, no livro A Igreja é Maior do que Você Pensa, ele diz o seguinte: a missão surge do coração do próprio Deus e é transmitida de seu coração para o nosso coração. A missão é o alcance global de um povo global que pertence ao Deus global. Amém? Você é filho de um Deus grande que tem um olhar para todo o globo, para todo o mundo. Então nós fomos alcançados por essa redenção, mas nós precisamos também levar aqueles que não conhecem ainda essa palavra, essa redenção que já foi promovida, providenciada por Jesus, para que eles possam receber. Amém? Porque nós sabemos que existe uma eternidade, queridos. E muitos estão indo ao inferno, porque alguns já conhecem sobre Cristo, mas tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Inclusive no continente europeu, tem pessoas como pessoas que seguem outras religiões que nunca ouviram ou que não acreditam mesmo em Cristo. E elas precisam ter os seus olhos abertos para que recebam essa salvação. E eu quero te convidar a ir comigo em Salmo 67, no versículo 1. E você pode, se desejar, pode grifar aí na sua Bíblia. Esse é um salmo missionário, amém? Porque você vai ver que aqui é uma visão missionária. É o coração de Deus, o coração para missões. Salmo 67, versículo 1. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Diz assim: seja Deus gracioso. Você abriu? Salmo 67, versículo 1. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Olha que interessante, o salmista está dizendo, seja Deus gracioso para conosco, que a graça do Senhor nos alcance, que Ele nos abençoe. E sabe, aqui está o propósito da bênção, aqui está o propósito da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Ele continua dizendo, faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que, sabe queridos, a bênção do Senhor sobre nós, a unção do Senhor sobre nós, ela tem um propósito, ela tem um para quê? Para que todos conheçam ao Senhor, para que se conheça na terra o teu caminho. Quem é o caminho? Diga Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, para que se conheça em toda a terra a Jesus Cristo. E em todas as nações a salvação por Ele providenciada. Então aqui é a visão missionária do Senhor. Aqui é um salmo missionário. Você pode guardar ele no seu coração. E você pode entender, olha, eu fui abençoado, eu fui ungido para que eu faça alguma coisa. E claro, nós vamos ter uma esfera de atuação no lugar onde nós estamos, mas Deus, como vimos, Ele tem um olhar para todo o globo. Vamos abrir comigo em Mateus 16, versículo 16. Você é a igreja do Senhor? Aleluia. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E nós vamos ver aqui nesse texto que o Senhor, Ele estabelece a sua igreja e sabe que a igreja de Deus, ela já nasce em sua essência missionária. E eu quero que você vá comigo, Mateus 16, versículo 16. Aleluia. Mateus 16, versículo 16, diz assim: respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Aqui a palavra igreja vem de eclésia, que significa uma reunião, uma assembleia de pessoas que influenciavam com a cultura de Roma aqueles povos que eram alcançados. E quando Jesus estabelece a sua igreja, ele diz: olha, eu estabeleci a minha eclésia. Essas pessoas influenciavam, e existem estudiosos que falam que era como se fosse uma tropa de elite, mesmo as melhores pessoas, pessoas de destaque mesmo, para influenciar com a cultura de Roma. E Jesus está dizendo, né, que a igreja dele é chamada mesmo para influenciar. Também esse termo eclésia é chamados para fora. Então a igreja do Senhor, ela já nasce essencialmente, queridos, missionária. Ela já nasce em sua essência enviada ao mundo, apostólica. Amém. Então nós, enquanto igreja, temos essa missão de alcançarmos aos outros, de transmitir essa unção que nós carregamos, transmitir essa bênção que nós recebemos para outras pessoas que ainda não a receberam. Aleluia! Você fica feliz com isso? Em Atos 1:8, o Senhor fala na sua palavra, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Aqui Jesus dá uma ordem para que eles pudessem esperar para receberem o Espírito Santo, e essa promessa já se cumpriu. Você recebeu? Aleluia! E aqui, para que o poder, para que a unção, para que o revestimento veio sobre nossas vidas? Para que fôssemos testemunhas. E é interessante que aqui não diz, primeiro você seja testemunha em Jerusalém. Depois que Jerusalém for alcançada, aí a gente vai pensar em toda a Judeia. Não, mas a gente está vendo aqui no texto que está falando tudo ao mesmo tempo. Porque, queridos, o nosso Deus, ele não é limitado. Deus é um Deus grande, Deus é um Deus poderoso. E Cristo Jesus, ele se multiplicou, ele veio como uma semente. E dessa semente surgiram muitos outros. Eu, você e todos aqueles que vão recebê-lo. E nós podemos fazer obras maiores do que as que Jesus fez, porque somos muitos. Nós falamos, somos um e somos muitos. E também somos muitos espalhados pelas nações. Amém? Se você tem um chamado missionário, você é aquele que vai carregar essa chama, vai carregar essa palavra em outras nações. Aleluia! Então toda a Judeia, Jerusalém, Samaria foi concomitantemente, foi ao mesmo tempo. O Senhor, Ele quer que essa igreja, ela se expanda. E eu sei que vocês têm trabalhos maravilhosos. Débora estava me falando um pouquinho sobre a igreja. É a segunda vez que eu estou aqui, né? A primeira ministrando para vocês. Mas, queridos, eu sei que vocês já fazem muita coisa para o Senhor. E eu fiquei impactada com alguns projetos ali que eu estava vendo. Então eu sei que vocês têm essa visão de alcançar aqueles que ainda não foram alcançados aqui, em Campina Grande, na região, mas também precisamos ter esse olhar, e eu sei que vocês têm, para as nações. Amém? E o Ralph Winter, ele é um missiólogo, e eu quero trazer essa distinção para você, porque muitas pessoas se confundem e acham que evangelismo e missões são a mesma coisa. Mas evangelismo e missões são coisas distintas. Por isso que muitas pessoas falam assim, eu sou um missionário, porque eu estou fazendo missões em Campina Grande, eu estou fazendo missões no meu bairro, mas o que você está fazendo é evangelismo. Amém? Evangelismo, ele diz, é a igreja crescendo onde ela está. Missões é a igreja crescendo onde ela não está. Então, nem todos nós somos missionários, mas todos nós fazemos parte da obra missionária. Precisamos nos envolver no evangelismo, alcançar, vamos dizer assim, a nossa Jerusalém, né? Alcançar também a Paraíba, né? Mas alcançar o Nordeste e também alcançar as nações. Precisamos ter esse olhar para todo mundo, porque Deus, Ele tem um desejo, Deus tem um sonho.
E sabe, queridos, a sua igreja, ela está aqui para trazer o cumprimento, o sonho de Deus, o desejo de Deus. E você sabe qual é o desejo de Deus? Quem sabe? Amém? Olha, ali levantou uma mão, glória a Deus. Então, 1 Timóteo 2, nós vamos ver qual é o desejo de Deus. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Vou esperar você abrir. E esse é o propósito da igreja. Você vai ver comigo. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo ardente do coração de Deus. E nós, como igreja, estamos aqui, queridos, para trazer o desejo de Deus ao cumprimento. A igreja de Deus existe para que as pessoas sejam salvas. E aqueles que são salvos sejam edificados. Eles possam ser discipulados. Para quê? Para que eles possam fazer outros discípulos. Esse é o propósito da igreja. Esse é o meu propósito, é o seu propósito como membros da Igreja de Cristo. E nós existimos para fazer valer o sonho de Deus, para fazer valer o desejo de Deus. Deus deseja, Ele tanto amou o mundo, a palavra fala, que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele viu o valor em toda a humanidade, que Ele deu o melhor que Ele tinha. E nós precisamos deixar esse olhar do Senhor para as pessoas e para todo o mundo ser o nosso olhar. Amém? Para que nós possamos amar como Deus ama. E como eu disse para você, nós aprendemos com o nosso Deus que aquele que ama, dá. Aquele que ama faz alguma coisa. Ele tanto amou que Ele deu Jesus. Eu tanto amo, você tanto ama, que nós damos a nossa vida em obediência ao Senhor, para que outras pessoas possam ser alcançadas. E Jesus, Ele deu uma comissão para a igreja. E essa comissão é para todo o corpo de Cristo. E ali nós vamos ver tanto o evangelismo como missões envolvidas. Todos nós temos o ministério da reconciliação, não é assim? Nós recebemos a palavra e somos aqueles que anunciam sobre Cristo. Ele é a ponte, mas nós acabamos sendo ponte que levamos a Jesus. Não é assim? Então temos esse ministério da reconciliação. E nós precisamos mesmo deixar essa chama pelo evangelismo bem viva em nossos corações, falar para as pessoas sobre Jesus, mas também a chama missionária acesa, porque a igreja do Senhor, ela já nasce missionária. Amém. Mateus 28, 19 é o versículo tão conhecido da grande comissão. E eu quero só lembrar você, mas o pastor já abriu o culto falando sobre esse versículo. E ele diz: ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, não diz só ide e anunciai. Aqui diz, ide e fazei discípulos. E fazer discípulo é algo que exige um pouco mais de trabalho. Porque discipular não é somente transmitir informações, mas é impactar também, é plantar, continuar semeando a palavra, é fazer com que e ficar perseverante até que Cristo seja formado no coração das pessoas. E Ele está dizendo para a igreja, para todos os discípulos de Cristo. Temos discípulos aqui? Aleluia! E Ele está dizendo, olha, ide, portanto, você que é um discípulo meu, você que é meu seguidor, ide e fazei discípulos de todas as nações. Mas, Janiclésia, eu não tenho uma vocação para ir para um contexto transcultural. Como é que eu vou fazer discípulos nas nações? Você já se perguntou isso? Porque eu já me perguntei.
Mas sabe, querido, se nós não temos uma vocação transcultural, nós não estamos isentos dessa comissão. Nós precisamos e nós podemos fazer a nossa parte nos associando com aqueles que estão indo. A gente gosta de dizer lá na agência de missões que os missionários, nós somos um corpo de Cristo, né? E os missionários são como os membros, né? Os braços. Eles são os braços do corpo de Cristo estendido nas nações. E sabe que quando um missionário ele é enviado da sua igreja local, ele não é agora um membro extirpado do corpo de Cristo, né? Ele está lá sozinho se debatendo. Não é assim. Ele continua ligado ao corpo. Por isso também como igreja, nós podemos nos associar com os missionários, também auxiliando no cuidado com aqueles que estão no campo. Porque eles estão entregando suas vidas para a causa de Cristo. Enquanto eu e você não temos essa vocação para ir, mas nós não estamos isentos de fazer discípulos nas nações, eles são os nossos representantes. E o que nós podemos fazer amando-os? Cuidando também deles, através das nossas orações, lembrando deles em datas comemorativas, mandando mensagens. Tem N formas de nós podermos nos associar com os missionários. E o apóstolo Paulo, nós vimos aí um pouco, né, do que aconteceu na Europa, começando com o apóstolo Paulo também, e agora o Senhor tem alcançado tantas vidas. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, ele agradece à igreja porque se associaram com ele no dar e no receber, na contribuição financeira. Ele diz, eu não busco donativo, eu não busco dinheiro, mas vocês fizeram foi bem em se associar comigo. Não é porque ele estava interessado no dinheiro, queridos, mas é porque ele estava vendo, eles são meu corpo, eles estão conectados comigo, eu estou aqui, desbravando, fazendo aquilo que Deus me chamou, e eles estão comigo, tanto financeiramente, mas também em orações. Amém? E essas são formas de nós estarmos envolvidos com a obra missionária. Então, fazer discípulo é ensinar, é instruir. E os missionários, eles estão no campo ganhando vidas e também discipulando. E enquanto eles estão discipulando pessoas nas nações, nós, aqueles que talvez não tenhamos o chamado para ir, nós podemos ser esse braço que sustenta essas cordas, que sustentam a vida deles enquanto eles estão lá fora, numa outra cultura, sempre sendo estrangeiro, por mais que eles se adaptem ao lugar, eles são sempre tidos como não pertencentes àquele povo. E algo que eu tenho aprendido muito com o coração dos missionários, auxiliando nesse suporte dos missionários, é o quanto eles são rápidos em obedecer. O quanto eles são rápidos, queridos, para deixar qualquer coisa que eles tenham, para que eles possam obedecer uma direção divina. E foi assim com o pastor Bud e Mama Jane. Eles chegaram aqui no Brasil com poucos dólares, sem saber o idioma, sem conhecer muito o que era o Brasil, eles conheciam só a Amazônia. Mama Jane, na biografia do pastor Bud, você vai ver que uma coisa curiosa é que ela trouxe um monte de papel higiênico, porque não sabia como era o Brasil. Para você ter um pouco de noção do que um missionário, ele pode passar indo a uma outra cultura. Mas eles tinham uma palavra e eles decidiram obedecer. E sabe, a escola de missões nasceu no coração da Mama Jane. E hoje, no Dia da Vida de Missões, as pré-inscrições para a escola de missões, elas estão abertas. E ela queria que os missionários, ou aqueles que não têm missões, assim, não têm o contexto transcultural, a vocação para ir, mas para servir nas secretarias de missões, ali no suporte na sua igreja, pudessem receber o conhecimento de missões, coisas que eles passaram e que o missionário não precisa passar, por falta de conhecimento. Então, isso mostra um coração de alguém rendido. E é algo que eu tenho aprendido com os missionários que eu tenho acompanhado.
o quanto eles são rápidos para obedecer, o quanto eles são desprendidos, sabe, queridos? E nós precisamos ter esse desprendimento nos nossos corações para obedecer ao Senhor. O que é que Deus tem compartilhado no seu coração? O que é que Deus tem falado com você? O que Deus tem dito para você fazer? E você percebe que você ainda não entrou ou não obedeceu aquilo que Ele tem falado. Eu quero dizer para você, seja rápido. Porque na obediência há bênção. Na obediência há provisão. Agora obedeça completamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém? O Patrick John Stone, ele diz algo que eu queria compartilhar com você, que falou muito também ao meu coração. Ele diz: a pergunta não é se missões é para mim, ou se missões deveriam fazer parte do meu ministério, mas em vez disso, qual é a minha parte em missões, já que eu sou um crente? Tem crente aqui? Aleluia! Então nós não devemos nos perguntar, o que eu tenho a ver com missões? Mas qual é a minha parte em missões? Porque nós vimos que missões faz parte do coração de Deus. O Simon Potter, no livro dele, Ushuaia, ele fala que se nós pegássemos um estetoscópio e colocássemos no coração de Deus, nós iríamos ouvir vidas, o mundo inteiro. E talvez você está aqui, você está ouvindo essa mensagem e pensando, mas rapaz, eu nunca pensei no mundo inteiro. Agora essa menina está aí dizendo que eu tenho que olhar para o mundo. Mas sabe, queridos, que Deus ele é tão bom que Ele nos capacita, Ele já nos dá tudo o que nós precisamos para fazer aquilo que Ele nos pede. Em Romanos 5:5 a palavra diz que o Senhor derramou, ou o amor do Senhor é continuamente derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que já nos foi dado. Então, nós podemos amar como Deus ama. Nós podemos amar todos os povos, nós podemos amar as nações. E amar implica fazer algo. E nós podemos nos envolver com aqueles que são representantes nossos nas nações. A Mônica de Mesquita, ela diz, é sempre bom nos lembrarmos que missões é prerrogativa máxima da igreja e seu cumprimento, ele é atemporal. Ou seja, não há hora, dia ou ano para fazer missões. Sempre é tempo de se fazer missões. Porque, queridos, a cada momento tem pessoas indo ao inferno por não conhecerem a Jesus. Então, nós não podemos ficar pensando, quando é tempo de se fazer missões? É no dia da vida de missões? Não, esse dia é um dia especial para nós. Mas todo tempo, toda hora, todo momento é tempo de se fazer missões. Amém? Aleluia! Então, você pode estar aqui e pode estar pensando, eu não tenho chamado missionário. Mas você entendeu que agora, como crente, você tem uma parte em missões. E você pode desenvolver a sua parte em missões. Então, se Deus não me direciona para ir, eu posso me associar àqueles que estão indo. Eles são os meus representantes. E é interessante, eu já participei lá na igreja em Garanhuns, quando eu passei 13 anos lá em Garanhuns, servindo na igreja desde que ela era um ponto de pregação. E aqui me lembrou muito a minha antiga igreja, né? A gente estava lá, tinha mudado de prédio e a gente estava construindo a visão que o Senhor deu para o pastor. E eu servia lá como líder da Secretaria de Missões. E eu via em algumas coisas que lia antes de fazer a escola de missões, ou em participar de alguns cultos, que às vezes quando se falava de missões na igreja, tinha gente que ficava pensando assim, lá vem, isso não tem nada a ver comigo. Ou então pensava, pronto, agora é a hora da oferta, né? Mas, queridos, a gente precisa ter uma visão diferente a respeito dos missionários. E eu queria compartilhar com você uma frase que foi até o apóstolo Guto que compartilhou em um dos nossos toda terça.
e que falou muito ao meu coração. Ele é do Henry Ironside. Ele diz assim: os missionários, eles não são pedintes, eles são embaixadores, que nos dão a oportunidade de nos tornarmos parceiro na oferta do nosso dinheiro, enquanto eles ofertam suas vidas. Esse falou para mim o olhar correto que nós precisamos ter com relação aos missionários. Quando eles vêm, eu sei que vocês têm aqui, que eu já participei, tem um momento missionário. Quando tem essa oportunidade, queridos, você precisa ter em mente isso. Olha, eu estou tendo uma oportunidade de fazer a minha parte em missões, de me associar com aqueles que são os braços estendidos de Deus nas nações, enquanto eu não estou indo. Eles estão indo lá, me representando. Amém. Aleluia. E aí você pode se envolver, queridos, com a obra missionária. E ter também um olhar de cuidado para os nossos missionários. Amém? Nós temos hoje 90 missionários no campo, de forma individual. 53 famílias missionárias em todos os continentes. E quando eu escuto esse número, eu penso, são 53 oportunidades que Deus está me dando de me envolver com a obra missionária. Você pode se envolver, como você sabe, através das suas orações. Você pode se envolver através das suas ofertas. Você pode se envolver se associando com o missionário, acompanhando, divulgando a obra missionária. E de lá da agência de missões é uma das partes que nós auxiliamos os missionários, divulgando também aquilo que eles estão fazendo nas nações. Eu acredito que vocês estiveram aqui pela manhã ou em outros momentos também conhecendo sobre o acesso criativo. Então, tem missionários que estão em lugares da janela 1040, que são países onde a perseguição religiosa ela é intensa. E muitas vezes nós não podemos compartilhar o rosto deles ou compartilhar a atividade missionária que eles estão fazendo. Mas como é bom essas pessoas saberem que existe uma igreja associada com eles em oração, em contribuição e pensando sobre eles também. Pensando e manifestando cuidado com eles. E sabe que cuidar do missionário não é paparicar o missionário, não. Né? Tem pessoas que pensam a respeito disso. Mas é tratar o missionário como a gente também gostaria de ser tratado. É amá-lo como a gente também gosta de ser amado. Ano passado, nós, enquanto agência de missões, estivemos lá na Bolívia. E nós fomos, é um novo projeto da agência de levar pessoas para poderem ter uma experiência transcultural. E nesse ambiente de viagem missionária, muitos são despertados para o chamado missionário. Aqueles que não têm um contexto transcultural no coração, eles conseguem ver e testemunhar o que os missionários estão fazendo no campo. E foi uma experiência maravilhosa, queridos. E um dos trabalhos que os nossos missionários estão desenvolvendo lá na Bolívia é o evangelismo nos Andes, nos povos andinos. Nossa, como impactou o meu coração estar lá com eles. O povo das montanhas. Se esse missionário não tivesse obedecido, será que esse povo tinha sido alcançado? E nesse dia que nós chegamos lá, eles estavam todos alegres, né, querendo falar com o pastor William, o missionário, né, que está lá. Pastor, nós queremos lhe mostrar aqui uma coisa. E a gente, sem entender o que eles queriam mostrar, e eles nos dirigiram lá para um lugar, porque, queridos, é só montanha, só mato. E eles mostraram um lugar que eles tinham separado lá. E eles disseram, aqui nós separamos essa parte do terreno para fazer uma casa para Deus. E vai nascer uma igreja Verbo da Vida nos Andes, nos povos andinos. E nessa oportunidade, nós fizemos o primeiro culto, vamos dizer assim, né, nesse lugar onde vai ser construída a igreja. E a primeira mulher dessa comunidade, a primeira cristã, ela pediu uma oportunidade para cantar, para louvar o Senhor.
E ela começou a louvar lá e eu comecei a chorar. Eu digo, meu Deus. E a música que ela cantava era, Senhor, que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê ousadia para que nós possamos levar a sua palavra aos povos desconhecidos. Olha que visão eles pegaram. A visão do coração de Deus. Eles entenderam, assim como pessoas foram obedientes para trazer a palavra para nós, Senhor também nos abençoa, nos dá ousadia para que a gente vá àqueles povos que não são conhecidos, para que eles conheçam o Senhor. E sabe que não foi ninguém que ensinou a eles esse louvor, surgiu do coração deles. Aleluia! Então Deus tem feito coisas grandiosas, mundo afora, através dos nossos missionários. E eles são dignos, queridos, dos nossos cuidados, eles são dignos da nossa lembrança, eles são dignos da nossa oração. Então, quando você pensar, você estiver orando na sua casa, lembra de um dos nossos missionários. Nós temos no site do Portal Verbo da Vida uma aba destinada a missões, onde lá você pode encontrar um pouquinho da história de cada missionário que faz parte do nosso quadro de missionários do Verbo da Vida. Você pode conhecer onde eles estão, você pode também orar por eles, amém? Você pode segui-los nas redes sociais, aqueles que têm, que podem divulgar a obra missionária através das redes, e você pode ser um agente multiplicador, compartilhando, divulgando aquilo que eles têm feito. Isso é um pouco de como nós podemos nos envolver com a obra missionária. Amém? Você aprendeu algo essa noite? Aleluia! Glória a Deus! Então nós somos esse ministério missionário. Eu queria passar uma foto para vocês. Ajuda da comunicação. Olha só. Essa foto fui eu que tirei lá na agência também. Eu fico responsável pela mídia da agência de missões. E quando nós recebemos os missionários, uma das coisas que nós fazemos, aqueles que ainda não conhecem o Centro de Operações do Ministério, nós fazemos um tour com ele. E esse aqui é um casal de missionários que eles tiveram em missões em Moçambique. Eles estão no momento em retorno temporário aqui ao Brasil. E eles estavam voltando e fazia muito tempo que eles não tinham visto o apóstolo, que eles não tinham visto como era o Ministério Verbo da Vida, porque eles estavam lá, fiéis àquilo que Deus tinha dado para eles em missão. E aí o apóstolo estava indo lá na sala, porque ele soube que eles tinham chegado, e ele foi lá, e eles se encontraram no corredor, e eu estava com a câmera, eu digo, eu preciso eternizar esse momento, né? E eles começaram a chorar ali, alegres, recebendo da unção e do cuidado do nosso líder. E isso me impactou muito e me ensinou também como eu posso fazer a minha parte também com os missionários, tendo esse olhar que o nosso líder também tem de cuidado, de amor. Sabe, ele recepciona muito bem, sempre ele pergunta como eles estão. Sabe, queridos, e nós podemos fazer isso também. E aí, onde eu estou indo e tenho uma oportunidade, eu gosto também de passar, porque a nossa liderança, o apóstolo Guto, ele não tem um chamado missionário. Ele fala, eu não tenho chamado transcultural, meu chamado é o Brasil, é Campina Grande. Né? Mas ele serviu a um casal de missionários, ele aprendeu muito, ele é muito grato. Porque por causa da obediência deles, ele foi alcançado, eu fui alcançado, você foi alcançado. Amém, queridos? E nós não podemos ficar só para nós. Nós precisamos multiplicar, levar essa palavra que nos alcançou, que nos sarou, que nos livrou, queridos, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão enfermos, aqui em Campina Grande, na região, mas também nas nações, através dos nossos missionários. E eu queria te convidar a ficar de pé. Queria chamar o grupo de música. Aleluia.
Obrigada, Senhor. E eu queria convidar você mesmo. Nós ouvimos um pouco sobre missões. E eu queria te dar a oportunidade para que você pudesse realmente colocar a tua vida diante do Senhor. E mais uma vez, queridos, consagrar a sua vida ao Senhor. Assim como eu falei para você, algo que os missionários me ensinam muito é sobre obediência. E assim que eu me converti, a minha tia, ela falou uma coisa para mim que eu guardei. Para ela era uma coisa tão simples, mas que para mim foi rema, né? Ela disse: Jane Clécia, o abecedário do crente é obedecer. E eu guardei aquela palavra no meu coração, sabe, queridos? E essa nota surgiu mesmo no meu coração essa noite. Não era algo que eu tinha programado. Mas eu queria te dar essa oportunidade de você sondar o seu coração. Sondar o Espírito também. Para que você possa entrar naquilo que Deus tem falado com você. Eu sei que tem pessoas específicas aqui que precisam dar um passo de obediência. Aquilo que Deus, Ele já tem falado. Eu não sei o que é, mas você sabe. Não protela mais. Não adia mais. Porque o lugar de segurança, queridos, está na nossa obediência. Talvez existam pessoas aqui que Deus compartilhou projetos e que você nunca colocou no papel. E sabe, seja fiel, seja obediente ao que Deus tem te dado, ao que Deus tem compartilhado com você, porque o fim de tudo aquilo que Deus nos dá, queridos, são vidas para serem alcançadas. Então eu queria te dar essa oportunidade, o louvor pode cantar, para que você possa consagrar a sua vida ao Senhor. Obrigada, Pai, nós te rendemos graças por tudo que você tem feito em nossas vidas, Pai, mas também geramos expectativas em tudo que você vai fazer. Obrigada pela palavra que você compartilhou aos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor possa trazer despertamento aos corações aqui presentes, aqueles que precisam ser despertados e aqueles que já estão despertos, Senhor. Que o Senhor possa derramar mais de Ti, Senhor, sobre eles, para que eles sejam ainda mais frutíferos no Teu reino. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Dono do
seguir até o fim, Senhor. Para que naquele dia, no grande dia em que estivermos com o Senhor, nós possamos contemplar a alegria do Cordeiro, que deu a sua vida em sacrifício por todas as nações, por todos os povos, Jesus. Que nós possamos ser seguidores fiéis, obedientes, para que você receba o galardão, as vidas pela qual você verteu o seu sangue, Jesus. Faz-nos ver como você vê. Oh, 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 Jesus. Faz-nos ver como você vê. Faz-nos ver como você vê. Para que nada fique entre nós e a tua causa. Obrigado, Senhor. Nossa vida e nossos dias, eles pertencem a você. Que nossa vida seja assim como foi a vida de Davi, que ele cumpriu o propósito do Senhor na sua geração. Dá-nos sabedoria, Pai. Dá-nos mais da tua graça. Dá-nos mais da tua unção, para que mais vidas possam ser alcançadas. Porque você, Jesus, você é digno. Você é digno. Você é digno. Você é digno de tudo que temos. Você é digno de tudo que somos. Porque nada que temos somente por causa de você. Reconhecemos e que a nossa vida seja um perfeito louvor a você, Jesus. Muito obrigada, muito obrigada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você que tem um chamado missionário, queridos, você não pode deixar de fazer a escola de missões. Existem coisas específicas que Deus ele quer compartilhar para você como ferramentas. Então, se você percebe, mas também você que arde em missões no seu coração, a escola de missões também é para você. Mas você, especificamente, que tem um chamado missionário, você precisa passar por essa escola. Você vai se arrepender de não ter ido antes. Porque realmente a gente recebe muito do Senhor. Aleluia. Eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade, pelo convite, pela confiança, à equipe da Secretaria de Missões, a toda a liderança. Muito obrigada. Eu creio que você recebeu algo do Senhor essa noite, amém? Aleluia. Foi uma honra poder estar com vocês e poder servi-los, amém?